Há vários anos que a SPA atribui anualmente o seu prémio de consagração de carreira. É um prémio de uma grande responsabilidade, vindo da parte de quem o dá, que é a SPA, e para este efeito não designamos júris de 3, 5, 7 pessoas. O júri que dá este prémio são os corpos sociais da própria cooperativa. Estes corpos sociais são constituídos por 27 pessoas, mais 2 suplentes da Assembleia Geral, o que faz com que à volta da mesa do 6º andar deste edifício se juntem algumas das principais figuras da cultura portuguesa, de Carlos Alberto Muniz a António Vitorino de Almeida, de Emanuel a Vitorino. Estou só a falar da música, mas posso-vos falar das outras áreas todas. O que quer dizer que sempre que esta escolha é feita, ela corresponde a um sentimento sólido, sustentado, forte e bastante consensual. E por isso a escolha deste ano foi uma escolha discutida, foi uma escolha refletida e recaiu sobre um grande nome da literatura portuguesa das últimas décadas. Últimas, que já são algumas. Refiro-me a um grande nome da poesia portuguesa, que entretanto se foi afirmando sempre ao longo das décadas, paralelamente à sua obra poética, como um nome importante da ficção, que fez parte do ciclo criador das Três Marias e das Novas Cartas Portuguesas, e que por isso, tal como as outras duas Marias, bastante foi penalizada do ponto de vista social, político e cultural, e que, nos últimos anos, tem tido uma, não digo surpreendente, porque quem conhece a obra dela, a energia dela, a vitalidade dela, não se surpreende com estas manifestações, mas tem tido uma atividade criadora múltipla, forte e, sobretudo, com um livro notável, uma longuíssima ficção sobre a Marquesa da Lorna, que é uma das grandes obras publicadas em Portugal das últimas décadas. Como já devem ter percebido, até foi anunciado e a própria premiada já deu entrevistas sobre este acontecimento, o prémio de consagração de carreira, depois de ter distinguido nos últimos anos figuras como Jorge Costa Pinto, que vejo ali à minha esquerda, ou no ano passado António Pedro Vasconcelos, só para vos dar uma ideia do leque tão abrangente da nossa escolha. O prémio deste ano é entregue a uma grande figura da cultura portuguesa em geral e, sobretudo, uma grande escritora. Um grande nome da poesia, da ficção e do pensamento que está ligado ao ato de criar. Porque isto de criar não é um ato isolado, solto, disperso, sem consequências. Corresponde a uma linha de pensamento, a uma maneira de ver a vida, de ver a responsabilidade social, a responsabilidade cívica, o combate que os cidadãos devem travar para defenderem valores como aqueles que o Manuel Alegre e o Vasco Lourenço referiram, nomeadamente a liberdade, a cultura, a cidadania, que são essenciais para dignificarmos aquilo que temos vivido com oscilações e com hesitações nestes últimos 40 anos. É por isso, com muita honra e com grande parte da equipa do Executivo desta Casa no dia-a-dia aqui presente, que eu chamo para se juntar a nós, cumprimentando também o meu amigo Luís de Barros, que está ao lado, Maria Teresa Horta. Boa tarde. Quero começar por agradecer à SPA a honra que me dá ao atribuir-me este prémio. A SPA com quem eu estou desde o meu primeiro livro, portanto já há muitos anos. Quero agradecer também ao meu amigo José Jorge Letria, que torna o prémio para mim muito especial, por ter ele a entregar-me. E
quero vos dizer também, isto chegaria, digamos assim, além de agradecer as simpáticas palavras ao Zé Jorge, obrigada, meu amigo, mas o Zé Jorge, quando falou comigo, pediu-me para eu trazer um texto. Portanto, vocês vão ter que ter a paciência de ouvir aquilo que este prémio me fez refletir. Receber um prémio de consagração de carreira literária fez-me olhar para trás, a medir o feito e o imperfeito, o todo e a incompletude, os meus próprios limites que assumo cumprir e as regras que sempre recuso. E diante dos tantos anos que leva a minha obra e da minha total entrega à vida literária, fiquei perplexa, sem saber como contabilizar, avaliar o trajeto de décadas e décadas, feito com passos de sobressalto e laços de atadura num percurso de escrita, desde o seu início em busca do exultamento e da cintilação, no imaginar e reinventar da realidade ou na descoberta de mundos contraditórios e desmesurados em deslumbramento. Quando, diante da essência da literatura, na escuta das vozes interiores, por vezes submersas e sussurradas, numa mistura vertiginosa de longura e escuridade, ou de ofuscantes clarões que nos cegam. Universos ficcionais e poéticos, histórias e versos e incontáveis poemas ao longo da entrega, da dedicação e do arrobo. As alumbradas, as arrebatadas da escrita. Sem saber como eu destrinçar, seguir o voo e a inquietude de uma carreira, ano após ano, após ano, após mês, após dia, através de múltiplos destinos de quimera e perdição. Percurso construído com a leitura e a reinvenção da escrita enquanto enamoramento maior de toda a minha vida. Entrega e dádiva a tentar distinguir para lá da exaltação e da perda na realização e na figura dos poetas enquanto seres mediadores. Aqueles que questionam e matizam, transportam consigo o conhecimento e a dúvida com as implacáveis, as cruéis palavras de estranhamento e clamor. E se pergunto, nós somos os oráculos? Só me responde o desassossego. Sem saber eu como contar, tomar os versos, os poemas que prefazem a minha trajetória, feita de lianas de unir o imaginário, de serzir a poesia à ficção, a reflexão às álias do pensamento, no mesmo alvoroço e entrega, em busca do incomensurável júbilo redentor. Eu tenho um tratado com a beleza e outro com o perdimento e o regozijo, seguindo na esteira da alquimia das rosas da Alexandria. Núcleo, eixo central, no incomensurável todo, uno, mas transgressor, ostensivamente visível, incendiando o que for necessário, para se entender o enigma que se encontra na gênese de toda a criação. Emoção temperada pelo rigor e o raciocínio, ao longo de um imenso trilho, na busca sempre de um novo olhar, um outro dizer, uma impossível escrita. Num percurso comprido e cumprido, com determinação, por vezes ao longo de um imenso deserto solitário e fulgente, a desejar cumprir, como disse Hildegard de Bingen, a coruscante luz. A beleza indomável, até ao insuportável fio abrasado do seu gume. Sem saber eu como determinar, ajuizar o excesso e o desmedido em torno do levíssimo rumor dos versos na devassa da vertigem, nas visões, nos êxtases, na expiação que sempre conduz aos arrebatamentos da alma, em torno da ascensão e da queda. Eu vou e despenho-me, escreveu a poetisa russa Marina Tsvetaeva, porque os poetas jamais medem o tamanho do salto, ambicionando que a sua voz alcance uma maior longura e se torne cada vez mais firme na recusa das trevas. As paixões fatais que sulcam e semeiam a literatura,
sem saber ou como registar ou abrigar, analisar a dimensão ou prática de uma obra, enquanto o desassossego transgressor e a sua insustentável desmesura, na busca da liberdade e desdobramento da luz e do conhecimento, negando descosuras e negrumes. Vai-se seguindo os versos ao longo das auroras boreais, quando os anjos e os poetas se fundem, precipitando-se no espaço como cometas suicidas, abismo em abismo, num atrepelo de metáforas e estrelas. As infiéis constelações das nossas rimas. Receber um prémio de consagração de carreira literária fez-me repensar de mim mesma aquilo que está escrito e publicado, o imaginário e o imaginado, a coerência, o esteio e a honra, a dádiva e a entrega, a exigência da liberdade e do sonho.